Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. É com muito prazer que a gente traz aqui para vocês mais um podcast de resultados maio 2022. Hoje com a presença ilustre de dois dos nossos analistas aqui, membros do time de gestão, o Yuzo aqui na frente, Pedro aqui atrás. Vamos comentar um pouco do resultado de um mês muito bom, né? Já o segundo na sequência, vindo de abril. Agora em maio pegamos em cheio a primeira safra de balanço do primeiro TRI de 2022. A gente sempre chama atenção, o pessoal aqui chama nas lives da qualidade dos ativos das empresas, com margens crescendo, com dividendos, e o mercado finalmente começa a reconhecer. Tivemos um mês um pouco mais calmo, sem grandes surpresas aí de Ucrânia ou de taxas de juros ou qualquer evento que pudesse estressar o mercado. Então o mercado precificou esses resultados excelentes. Então, muito boas-vindas para vocês. Queria começar a nossa conversa aqui com o Yuzo para dar um pouco do panorama, contexto um pouco mais macro aí do mês de maio. Sobre o macro, é importante entender que a Trígono não é uma casa top-down, né? Uma casa bottom-up, quer dizer, a gente sempre enxerga a empresa muito mais do que o cenário macro, mas é interessante observar também que o cenário macro está bastante alinhado com os nossos investimentos, né? Então, é interessante observar que todo o cenário macro, do ponto de vista de um alocador de capitais, está alinhado com os ativos que a Trígono possui hoje. Como assim, né? Eu acredito que para o alocador, um alocador grande, por exemplo, um endowment, um fundo soberano, né? Esses grandes alocadores de capital que realmente fazem muita diferença na dinâmica do mercado de capitais, né? Então, quais ativos sobem, quais ativos caem, enfim. É importante observar que eles entendem a alocação de capital entre classes de ativos, entre setores, entre países, por liquidez e por situação da empresa. Como assim, né? Então, entre classes de países, a gente tem, entre classes de ativos, desculpa, a gente tem, por exemplo, o crédito, que aí pode ser crédito público ou crédito privado, né? A gente tem ações, a gente tem o setor imobiliário, a gente tem os chamados investimentos alternativos, né? Como venture capital, private equity, até criptomoedas, né? Então, se a gente for observar todos esses tipos de ativos, a gente entende que atualmente o tipo de ativo que seria mais assimétrico seria justamente ter ações, porque a gente vê que o mercado imobiliário já está desacelerando muito nos países desenvolvidos, né? Então, esses REITs ou FIIs, enfim, esses ativos que investem no setor imobiliário podem estar sujeitos a essa desaceleração, principalmente no mercado imobiliário dos países envolvidos, né, como Europa e Estados Unidos. A gente tem que os investimentos alternativos não estão tendo saída na bolsa mais, né, então os venture capitals e outras empresas, outros tipos de investimento que precisam da saída da bolsa, private equity, enfim, também não estão conseguindo. No setor de crédito existe o risco de ter um aumento de juros muito forte e aí impactar na precificação desses títulos, né? Então, boa parte dos títulos é marcado na curva, né? Então, quando tem uma alta de juros muito forte, isso pode impactar na precificação desses ativos, né? Então, se subir muito os juros, provavelmente vai impactar negativamente, né, no crédito que você tem, que você segura. Então, olhando por todos os aspectos, você percebe que o Brasil, que é um país que ele é muito influenciado por commodities, no mercado de ações, né, que é um mercado que está extremamente depreciado, que possui uma liquidez legal em comparação a outros países emergentes que são expostos a commodities, que possui uma transparência alta, né, que não é o caso de alguns mercados, que possui, por incrível que pareça, né, uma segurança jurídica maior do que a média. Então, se você for olhar na Índia, na China, a segurança jurídica chega a ser pior do que no Brasil, né? Então, você percebe que é um país que realmente o mercado de ações no Brasil realmente ele está, de certa forma, em destaque, né? Até por conta da saída de fluxo da Rússia. E você tem a questão também de liquidez, né? Que, como eu falei, é um dos poucos países que possui uma liquidez razoável. E a gente tem que small caps realmente está bem atrasado em relação às large caps, né? Então a gente percebe que no Brasil os diversos índices, né? Dentre os diversos índices da bolsa, o índice small caps ele é o que está mais atrasado aí até no pós-corona, né? Então
indica uma certa oportunidade nesse mercado. E aí dentro de todas essas especificações que eu falei, os setores de bens de capital e commodities são dois dos setores que estão bem alinhados no macro, né? Como assim? Hoje o mundo vive um problema de inflação causado principalmente por oferta de commodities, né? Então, como você vai aumentar a oferta de commodities? Investindo. Então, você vai precisar de investimento tanto na parte assim, compra de equipamentos, enfim, e aumento de produção de commodities. Então, isso vai beneficiar, né, esse novo ciclo de investimentos, vai precisar ser bem remunerado, né, porque se as commodities não tiverem com preço alto, os produtores não vão aumentar a produção. Simplesmente isso, é uma questão econômica, né? E para aumentar a produção, eles vão precisar investir. E esses investimentos vão ser traduzidos em maior demanda por bens de capital, que é o que a gente está vendo justamente hoje no Brasil, né? Muita gente fala que com o aumento de juros, a demanda de bens de capitais tende a cair. Isso é verdade, mas não significa que ela vá cair, porque é só um dos fatores entre vários, né? E a gente vê que as commodities estão demandando muito ainda bens de capital, mesmo com juros altos, né? A gente pode perceber, até o Pedro vai comentar, sobre os resultados das empresas desse mês, né? Então, basicamente, no macro é isso. Vamos então falar um pouco aqui dos fundos, né? O resultado do mês de maio. A gente fala que o primeiro flagship teve um mês maravilhoso aí, ele abriu quase 10% acima do benchmark, que é o Small Cap Index, né, o SMLL, o fundo subindo quase 8 contra quase menos 2 do Small. Vamos entender, né, Pedro, o que foi essa diferença, de onde a gente tirou. Vocês começam a ver de novo a gente abrindo aí em 12 meses, 33 acima do índice, 6 meses já acima do índice. Entrou janelas os fundos agora acima do índice Small Cap. Então, primeiro alfa que teve aqui, né, que é a diferença, onde realmente gerou valor, de 2,9, foi essa alocação que a gente tem aqui, muito mais pesada em indústria, 30% indústria contra 7% indústria do índice Small. E aqui você teve dois grandes, né, 2,9, duas grandes empresas, posições, que soltaram resultado muito forte, né, e o mercado percebeu isso aí. Então, conta um pouco pra gente, Pedro. Perfeito, Fred. Como a gente já vem bem comentando aqui, o Fred comentou muito bem no último podcast, é só ter um cenário macro, top-down, um pouco mais calmo, que a gente vê o mercado começando a precificar melhor os fundamentos. E os resultados, como a gente vem comentando, tem mostrado essa evolução das empresas trimestre a trimestre. E o setor de indústria, que sofreu bastante por causa principalmente dessa questão de juros altos, esse receio maior, foi beneficiado fortemente, no caso da Tupy e da Metal Leve, pelos bons resultados que soltaram agora nesse primeiro trimestre, que mostram que essas empresas estão no caminho certo, não dependem muito do cenário macro e estão soltando os resultados cada vez melhores. E a Tupy, como a gente viu, teve um resultado excelente no primeiro TRI 22, reverteu o prejuízo do último ano e ainda aprovou um plano de recompra de ações, que mostra a confiança da companhia na desvalorização dessas ações, que elas estão depreciadas. Então acreditam que estão pagando aí um desconto no valor desse ativo. E a Metal Leve também, ela divulgou recentemente um dividendo recorde, foi 15% de yield, e os resultados ficaram bem firmes, que mostra essa capacidade da empresa de pagar yields cada vez mais recorrentes e consistentes. A Tupy teve também uma compra, né? Comprou uma empresa, né, recentemente, e eu acho assim, eu escuto muito o Werner comentar, vocês no comitê, Tupy parece que é um dos maiores upsides que a gente tem aqui dentro hoje na gestora. O papel ficou muito esquecido, agora o mercado está entendendo o valor, né, que a gente entendeu. Ela fez uma aquisição, acho que a gente comentou no podcast passado, né? Isso, então, perfeito. No final de abril ela adquiriu a MWM, ela está ainda pendente de aprovação do CAD, a gente acredita que nos próximos meses deve sair. Isso aí vai ser outra avenida de crescimento gigantesco, combinado com a TechSeed e toda essa avenida de crescimento que tem um backlog gigante de caminhões e máquinas em todo o mundo. É interessante que o mercado ainda não conhece a empresa e acha que é uma empresa que faz autopeça, né? Eu acho que menos do que 5% da produção da Tupy é para veículo leve.
A grande maioria da Tupi, primeiro não está nem no Brasil, né? Está na Ásia, está na Europa, está no México, e são blocos de motor para veículos off-road, máquinas agrícolas, né? E coisas afins, né? É mais por aí. Vamos Perfeito. continuando aqui. O agronegócio também contribuiu bastante, né? A gente tem muito exposição ao agro, como o Yuzo pontuou no começo do podcast, muita exposição às commodities, e a gente teve aí um alfa muito grande no mês, gerado por São Martinho e Kepler. Comenta um pouco, Pedro. Perfeito. O agronegócio ele já vem gerando um alfa desde o início do ano, praticamente em todos os meses. É o que reforça essa questão que a gente está bem alocado na ponta da inflação, né? Então, aqui, questão de preços, principalmente na São Martinho, ela pega em cheio o etanol, o açúcar. O etanol, principalmente, surfa muito essa questão do preço do petróleo que está nas alturas, então tende a acompanhar esse movimento. Então, a São Martinho pega em cheio essa questão. O açúcar para os próximos trimestres está com um hedge já fixados aí em preços 25% maiores do que o último trimestre. Então, a expectativa é muito positiva para São Martinho. E para a Kepler, que a gente já comentou muito aqui nas lives, é uma empresa que tende a beneficiar muito desse crescimento do agronegócio, principalmente agora com os produtores focando no investimento dentro das fazendas. Então eles começam a olhar investimentos em silos, infraestrutura, e o déficit de armazenagem no Brasil é gigantesco. Então a Kepler está muito bem posicionada, e a gente espera aí um plano safra, né, que tem o PCA, que vai vir recorde. Então isso já mostra um pouco da expectativa aí com as empresas nos próximos trimestres. Vamos lá, seguindo aqui um pouco, a gente teve também, mais uma vez, Ferbasa, campeã de audiência aqui, soltando um resultado maravilhoso, né, gerando para a gente mais que 4% de alfa no fundo no mês de maio. Comenta um pouco, eu acho que é interessante você comentar da Ferbasa o lucro que ela deu, né? Se a gente pegar o lucro que ela deu no primeiro trimestre, multiplicar por 2, por 4 na verdade, a gente vai ver um PI, um preço-lucro ainda muito descontado da Ferbasa, assumindo que a expectativa do próprio time é que o segundo semestre seja até melhor que o primeiro, né? Tem dinâmica aí de aumento de preço ainda por conta da redução da oferta, então tem muita coisa positiva ainda, o papel anda muito barato. Conta um pouco aí, Pedro. Perfeito. O resultado da Ferbasa foi um lucro de 250 milhões, então a gente só fazendo um exercício, se a gente multiplicar por 4, anualizar esse valor, seria 1 bi de lucro. Uma empresa hoje que já está valendo 5 bi 5 vezes, né? Um PL de 5. Só que como o Fred comentou muito bem explicado aqui, que a gente tem essa dinâmica de preço, está positivo. Então quando a gente olha para o segundo trimestre, o ferro-crômio teve um reajuste de 20%. O ferro-silício, que é impactado pelas questões da Rússia, que é um grande produtor, então avançaram aí aproximadamente 30%. E ainda tem um reajuste do ferro-silício HP, que é reajustado em abril de todo ano, que vai corrigir o preço de um ano atrás. Então, estava bastante defasado. Então, isso entra agora a partir do segundo trimestre. Então, a expectativa é muito boa para preços, para a Ferbasa. A empresa está com um caixa muito robusto, então a gente acredita que vão continuar pagando bons dividendos. Então, alguns projetos podem sair da gaveta também. Então essa dinâmica de preço tendem a continuar a fazer esses números melhorarem cada vez mais. Vamos lá, continuando um pouco aqui, né? O químico, né, foi um detrator de performance, né? A gente teve um mercado percebendo um problema, eu ouvindo no comitê, não é minha praia, mas eu teve um problema de ácido sulfúrico, de fornecimento de ácido sulfúrico na Cristal. E quem é que vai falar isso aí? Eu posso comentar. Então, vamos lá, Iso, comenta um pouco isso aí, que tirou 1% do fundo. Exato. Na exposição a Cristal. O contribuidor negativo foi a Cristal, né? E o positivo foi a Unipar, né? No geral, a gente enxerga mais o cenário negativo, né? Por conta da queda bem acentuada da Cristal. A Cristal, assim, o principal ponto que a gente precisa falar é que esse problema que a Cristal teve foi temporário, né? Então, na verdade, trocou de nome agora, é Tronox, né? Mais uma vez, né? Exatamente. É a terceira vez que ela mudou em 5 anos. Então, assim, a Tronox ela teve um problema pontual de fornecimento, né? Que é a Paranapanema, que é a fornecedora de ácido sulfúrico para eles,
teve um problema de capital de giro, né? A empresa está em RJ, enfim, está com problemas financeiros e o cobre subiu muito o preço, né? Então o capital de giro deles aumentou muito e eles não conseguiram mais financiar a operação. Como eu disse, esse problema é temporário, eles já estão assim, atrás de sanar essa questão do fornecimento, eles vão arranjar outro fornecimento assim, que também seja viável, né? Não um fornecimento com custo muito superior. Às vezes até ao contrário, pode ser até que diminua o custo em relação a Paranapanema. É claro que isso pode demorar um tempo, né? Enquanto isso, a Paranapanema também pode voltar, né? Ser um tampão ali, mas a estratégia da empresa é de fato tentar sair da Paranapanema. Com relação à Unipar, a Unipar foi super bem, né? Mais um resultado excelente, gerando caixa altíssimo. E aí fica a curiosidade para a gente entender para onde vai esse caixa, né? Quais são os próximos passos da empresa. A empresa sempre tem um ótimo histórico de uso do capital, né? Então eles já fizeram compras assim que mudaram a cara da empresa, né? Mudaram a empresa de patamar, muitas sinergias existem nesse setor, né? Principalmente por conta da economia de escala. Então existem boatos de uma possível compra da Braskem, enfim, então a gente vai observando aí o desenrolar da Unipar, mas novamente mais um resultado excelente por conta da dinâmica dos preços das commodities, né? Eu sempre fico preocupado quando tem boatos de compra da Braskem, porque a Braskem não comprou ninguém na paz, né? Quando foi comprando Polialden, Copesul, sempre houve problemas com os minoritários, espero que dessa vez não haja, se é que isso vai avançar. Vamos lá. Comenta um pouco também, isso aqui é fácil, eu posso comentar. A gente teve aí um resultado muito negativo na JHSF, que faz parte do índice Small, não faz parte da nossa carteira, então a gente deixou de perder aí, gerando um alfa positivo no nosso fundo. Vamos comentar um pouco do Delphos, né? O Delphos também teve um rendimento muito positivo, quase 9% no mês, né? O índice tirando quase 4, um pouco mais de 4 do que o índice de dividendos da Bolsa, positivo em todas as janelas. Então vamos comentar um pouco o Delphos, exatamente o que foi diferente, né, do flagship. Então aqui a gente teve as posições, né, que vocês já comentaram. Vou passando aqui do agronegócio, que o Pedro comentou. A gente teve aqui mineração e energia, que foi comentado de Ferbasa, e teve um pouco aí de serviços financeiros. Quer falar um pouco, Ilzo? Os serviços financeiros, né, são basicamente os bancos ali que representam a maior parte, né, tem a B3 também, mas os bancos, eles de fato, eles estão realmente baratos, assim, na minha visão. Os bancos realmente têm upside, mas eles são, assim, tem uma dinâmica de crescimento muito inferior às empresas que a gente tem. Tem uma dinâmica evolutiva, assim, de setor e de entrega e de retorno sobre capital investido muito menor do que as empresas que a gente possui, e o dinheiro é limitado, né? Então, a gente, assim, o gestor Werner escolheu se posicionar em outros setores e em outras empresas que a gente considera mais positivo. Mas, realmente, os bancos não dá para falar que são investimentos ruins, não. Eles estão bem, estão se recuperando. Inclusive, essa decisão de se expor menos possível a bancos foi tomada justamente no Covid, né? Na crise do Covid. O Werner, na época, tinha Banco do Brasil, né? Um pouco antes do Covid, ele zerou o Banco do Brasil, porque sabia que o cenário de inadimplência durante o Covid, no pós-Covid, iria pegar muito, né? E foi realmente o que aconteceu. Os bancos demoraram muito tempo para recuperar o balanço, limpar o balanço das provisões que foram saindo, né? E até hoje tem muitos assim que estão lançando muita provisão, e foram as ações que assim, em termos de contexto geral da Bolsa, menos andaram, né? Assim, os bancos realmente demoraram muito para andar até hoje, estão com um drawdown grande em relação ao pico anterior do Covid, né? Mas andaram bem, né? No mês de maio o Bradesco subiu aí 14%, a gente não tem, então deixamos de ganhar aí. Sim. Então gerou um alfa negativo. O Verbier também, um fundo que rendeu 7,6 no mês. E ele está aí de novo tirando 4 do índice Bovespa. Vamos comentar um pouco o que a gente não comentou também. Tupi, Leve, né? Ferbasa.
a gente tem São Martinho, Kepler, a gente tem a parte química, né, do cristal, tirando resultado do fundo, que não tem no índice Bovespa, os serviços financeiros, nesse caso o Bradesco também, e óleo e gás, vou deixar para o Iso comentar, Petrobras, com toda essa bagunça, né, você tem uma posição grande no índice Bovespa e Petrobras, a gente não tem Petrobras no Verbier, que é um ações livre, deixamos de ganhar aí 1,4%. Eu acho que Petrobras é um caso clássico das empresas que andam por causa de dividendo, assim. Muita gente fala mal de dividendo, fala que dividendo, pô, eu prefiro que a empresa invista ao invés de pagar dividendos. Se paga dividendo quer dizer que não tem capital, não tem projeto legal para alocar dentro da empresa, então é um mau sinal pagar dividendos. Assim, muito pelo contrário, né? Se a Petrobras não estivesse pagando 10, 11% de yield por trimestre, ela não iria estar, assim, não iria ter se valorizado, né? Então, realmente, a Petrobras é uma empresa que está absurdamente barata, né? Não tem nem como falar nada em relação à precificação dela. Agora tem o risco político que não é desprezível, né? Assim, é um risco político muito elevado na Petrobras. Quem está acompanhando a eleição sabe, e até antes da eleição também pode ser que aconteça algo, né? Então, por enquanto, a nossa escolha é ficar de fora da Petrobras, mas assim, é inegável que a Petrobras está bastante barata, né? Fora as outras empresas de petróleo que também subiram bastante, né? Assim, eu diria que a maioria tem perspectivas bastante favoráveis também. Legal, Iso. Então, vamos só terminando aqui, comentar do trigo no Icatu 100, previdenciário, né? Também teve um resultado muito forte no mês, 6,5% positivo no mês, muito forte também. E a gente teve também um benefício da Tupi, da Metal Leve, da São Martinho, da Kepler, da Ferbasa, serviços financeiros, né? Aí no caso foi Banco do Brasil, que tem no índice Bovespa. A gente tem pouco, né? Então você tem 25, um quarto do índice Bovespa é serviço financeiro. E como o Iso falou, os bancos recuperaram no mês passado. O Banco do Brasil é um banco que a gente tem, né? Tem esse banco aí no Icatu, tem menos do que o peso no índice e tomou um pouco de resultado negativo por conta disso, né? E a Petrobras, que o Iso já comentou. Então, queria agradecer a presença do Pedro, a presença do Iso. Lembrar vocês que a gente tem muita informação, nosso informativo diário, só se cadastrar no nosso site. Lives semanais, toda quarta-feira, às 7 horas da noite. Esse time brilhante aí, junto com o Werner e o Shin, fazem parte aí dessa live. Vamos ter de vez em quando o Marcelo também, falando da área de crédito, que a Trigo não acaba de criar. As lâminas mensais e as resenhas mensais, que são as bíblias mensais, né, que eu costumo aqui destrinchar com vocês no segundo podcast do mês com o Werner. Muito obrigado. Boa semana para vocês.